Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. A guerra na Ucrânia já se arrasta há 3 meses e parece longe do fim. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia deram a entender que Moscou vai ter que lutar por muito tempo para alcançar os seus objetivos com a intervenção na Ucrânia. O ministro Sergei Shoigu disse que a operação militar vai continuar até que a Rússia alcance todos os objetivos, sem importar a enorme ajuda ocidental ao regime de Kiev e a pressão sem precedentes das sanções. De acordo com o ministro, os esforços russos para evitar vítimas civis diminuem o ritmo da ofensiva, mas isto é deliberado. Antes, em uma rara entrevista a um jornal russo, o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, afirmou que as operações militares durariam o tempo necessário. Os objetivos declarados pelo Kremlin são a desnazificação da Ucrânia e a segurança da região do Donbás, majoritariamente de língua russa. Moscou acusa o governo ucraniano de ter cometido um suposto genocídio na região. Equipes russas iniciaram a retirada de minas terrestres na costa do Mar de Azov, região totalmente controlada pelos russos. O trabalho começou perto do porto de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa russo, a desminagem teve início depois da queda da última zona de resistência ucraniana na cidade, na semana passada, a siderúrgica de Azovstal. O comunicado foi feito pela conta do Ministério no Telegram. Ainda de acordo com a nota, o trabalho de engenharia é realizado por especialistas do Centro Internacional de Ação contra Minas. Um tribunal superior de Moscou confirmou o veredito no caso do opositor de Putin, Alexei Navalny. O ativista crítico ao governo russo foi condenado a 9 anos em regime fechado. Uma das advogadas de Navalny afirmou fora do tribunal que o político vai recorrer contra a decisão. Navalny será transferido para um presídio de alta segurança, de acordo com a advogada. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão também. Navalny participou da audiência por videoconferência, direto da penitenciária, e tentou falar sobre a guerra na Ucrânia, mas o juiz o interrompeu a cada tentativa. O ativista disse que nos últimos anos ninguém matou tantos russos quanto Vladimir Putin e que está disposto a cumprir a sentença se isso lhe permitir denunciar a morte de compatriotas na guerra da Ucrânia. A cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, tenta se recuperar após 90 dias de guerra, em que foi uma das mais atingidas, localizada perto da fronteira com a Rússia. Nesta terça-feira, o metrô reabriu pela primeira vez desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro, em uma cidade onde reina o silêncio, com poucas pessoas nas ruas, muitos comércios fechados e onde, às vezes, explosões podem ser ouvidas à distância, vindas da frente de guerra. As estações de metrô foram o refúgio de muitos habitantes de Kharkiv, em cuja área metropolitana vivem cerca de 2 milhões de pessoas. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Olaf Scholz, disse nesta terça-feira que seu país considera viável parar de importar petróleo russo até o final deste ano. Scholz assegurou que na União Europeia existe uma grande vontade de avançar neste caminho, embora existam nações
para as quais este objetivo apresenta mais complicações. As declarações foram feitas em uma conferência de imprensa realizada em Pretória, depois de uma reunião com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em uma viagem que o alemão está fazendo pelo país. Os líderes do Quad, a aliança formada por Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia, manifestaram preocupação com a guerra na Ucrânia. O quarteto se reuniu em Tóquio nesta terça-feira. Americanos e japoneses emitiram fortes críticas à invasão russa na Ucrânia e alertas contra a ascensão militar da China. A declaração conjunta, porém, foi bem menos contundente. Apenas pedidos genéricos de ordem internacional. Entre outros assuntos, ficaram acordadas iniciativas para ampliar a cooperação nas áreas de segurança e infraestrutura marítima. A ausência na declaração conjunta de qualquer condenação expressa a Moscou é atribuída à participação da Índia, um país que vem mantendo uma posição de neutralidade diante da invasão da Ucrânia. E o comentário de maior destaque durante o evento foi feito pelo presidente americano Joe Biden. Ele alertou ontem que haveria uma intervenção militar dos Estados Unidos no caso de uma invasão chinesa em Taiwan. A declaração irritou Pequim e, ao ser questionado sobre o assunto, Biden acrescentou que a política de Washington em relação a Taipei não mudou nada. E depois do intervalo, voltamos com mais informações para você. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. No Rio de Janeiro, uma operação para capturar traficantes deixou pelo menos 11 mortos nesta terça-feira. A região da Penha, na Zona Norte, amanheceu com rajadas de tiros depois que a Polícia Militar entrou na comunidade carioca em busca de líderes do Comando Vermelho. Parentes das vítimas da operação policial foram ao hospital identificar os corpos. 2 pessoas feridas continuam hospitalizadas com ferimentos de bala e sob custódia policial. Segundo o porta-voz da polícia, os líderes do Comando Vermelho estariam escondidos na comunidade Vila Cruzeiro, dentro do Complexo da Penha. A Vila Cruzeiro foi uma das comunidades cariocas ocupadas no final de 2010 pelo Exército em uma grande operação para expulsar o narcotráfico. Mas os grupos, aos poucos, retomaram o controle da região. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira que, nas últimas semanas, foram detectados 131 casos de varíola dos macacos em países considerados não endêmicos. Espanha, Portugal e Reino Unido são os países com mais casos. No território espanhol se concentra quase 1/3 dos casos, com um total de 40, enquanto em Portugal são 37 e na Grã-Bretanha 20.
Ao todo, foram confirmados infecções em 17 países, a maioria da Europa. Também há 5 registros no Canadá, 2 nos Estados Unidos, 2 na Austrália, 2 no Paquistão e 1 em Israel. Ainda há 17 suspeitas no Canadá, 15 na Itália e 1 na Argentina. A principal via de transmissão da doença é o contato próximo, por isso o risco para a população em geral é considerado baixo. Os sintomas da varíola dos macacos podem incluir febre, inflamação dos nódulos linfáticos, dores de cabeça, fadiga muscular e erupções cutâneas no rosto, mãos, pés, olhos ou genitais. A vacina contra a varíola convencional, doença de maior gravidade, é eficaz em 85% dos casos da variante que está circulando atualmente. Mas as novas gerações não estão imunizadas contra a varíola, que tinha sido erradicada há 40 anos, o que levou ao fim das campanhas de imunização. O Ministério da Saúde boliviano informou que é a segunda semana consecutiva de aumento de infecções por Covid-19 no país. O governo pediu à população que mantenha as medidas de biossegurança e vá aos centros de vacinação diante da proximidade de uma quinta onda. O ministro da Saúde, Jason Ausa, informou que nesta semana foram notificadas 1.078 novas infecções de Covid-19 e uma morte, um aumento de 50% dos casos se comparado à semana passada. Ausa fez uma análise da taxa de mortalidade e do número de mortes e casos ocorridos em cada uma das 4 ondas de infecções. Ele lembrou que atualmente a taxa de letalidade é de 0,6% e que, apesar de na 4ª onda ter tido muito mais casos do que na primeira, há uma redução significativa na letalidade devido ao plano de vacinação. De acordo com o ministro, 91,3% dos que morreram de Covid-19 não foram vacinados. A cadeia americana de cafeterias Starbucks anunciou a retirada do mercado russo, onde operava por 15 anos. A rede se junta a outras empresas como McDonald's e ExxonMobil, que tomaram medidas semelhantes em relação à invasão russa da Ucrânia. A rede fechará 130 lojas em todo o país, que representam menos de 1% de sua receita anual, segundo o comunicado da empresa. A Starbucks já havia anunciado a suspensão de suas atividades comerciais desde 8 de março. A empresa, então, condena o que chamou de horríveis ataques da Rússia na Ucrânia e havia adiantado que, à medida que a situação evoluísse, continuaria a tomar medidas alinhadas com seus valores. A Starbucks destacou que pagará uma indenização de 6 meses de salário aos cerca de 2.000 trabalhadores que a empresa tem na Rússia. A cadeia de fast food McDonald's anunciou em março passado o fechamento temporário de suas 850 lojas na Rússia e o congelamento de suas operações, o que foi um golpe considerável devido à presença da cadeia no vasto território russo. A presidente do partido político Sinn Féin da Irlanda do Norte considerou nesta terça-feira inaceitável a postura do governo britânico em relação ao impasse da circulação de bens europeus no país após o Brexit. Mary Lou McDonald disse que a atual situação é de paralisia institucional. Mary Lou pediu firmeza da comunidade internacional para encontrar uma resolução para a questão do protocolo do Brexit para a Irlanda do Norte. A líder do Partido Nacionalista na República da Irlanda está na capital britânica. Ela disse que a Irlanda do Norte está paralisada devido à falta de acordo entre Londres e Bruxelas sobre a implementação do protocolo e que isso deve e pode ser resolvido o quanto antes. A Colômbia elege um novo presidente neste domingo, em um momento em que grupos armados estão mais poderosos e os massacres e assassinatos de lideranças sociais viraram rotina. As milícias e a insegurança serão o maior desafio do novo chefe da nação.
Segundo o Programa de Proteção à Vida Somos Defensores, 2021 foi o ano com mais assassinatos de defensores dos direitos humanos desde 2010. Foram 139 homicídios e 996 agressões. Além disso, houve 96 massacres, um a cada 4 dias, com 338 mortes, segundo o Instituto de Desenvolvimento de Estudos para a Paz, o INDEPAZ. O vazio deixado pela desmobilização das Farc após o Acordo de Paz de 2016 não foi preenchido pelo Estado e deu lugar a uma reconfiguração do controle territorial dos grupos que ficaram, os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional e os paramilitares do Clã del Golfo, ao qual se juntaram vários dissidentes das Farc. Temos tido episódios de paros armados que não sei. O acordo de paz tinha acabado de ser assinado. O Estado teve que fazer um esforço para tomar os territórios que as Farc deixaram, o que eu acho que é algo que não aconteceu. E o que tivemos nesses 4 anos é o aumento do efetivo que esses grupos possuem. De polícias General Santander. De acordo com a pesquisadora, o próximo presidente deve tomar uma decisão clara. Ou combate as milícias militarmente, ou negocia com elas. A maioria dos candidatos estão dispostos a negociar, pelo menos com o Exército de Libertação Nacional. No entanto, a maioria desses grupos não tem um comando único como as Farc. Então, segundo a pesquisadora, é difícil propor uma solução negociada porque não se saberia com quem negociar. Além disso, o que antes eram grupos revolucionários se tornaram milícias, movidas pelos próprios interesses e negócios ilegais. E em 1 minuto estamos de volta com mais informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Bangladesh tem as maiores enchentes dos últimos 20 anos e pelo menos 4 milhões de pessoas foram afetadas pelas piores inundações no nordeste de Bangladesh em quase 2 décadas, de acordo com dados da ONU. O governo afirmou que as enchentes que começaram na semana passada submergiram 70% do distrito de Siller e 60% de Sunamganj. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram isoladas nestas localidades. As fortes chuvas fizeram com que vários rios transbordassem, entre eles o Surma e o Kushiara, 2 dos principais na fronteira, que romperam uma grande barragem e causaram a inundação de centenas de aldeias. O Centro de Previsão e Alerta de Inundações afirmou que os 2 rios atingiram o nível mais alto desde que os registros começaram na década de 1970. As inundações são uma ameaça regular para milhões de pessoas em áreas baixas de Bangladesh e do nordeste da Índia. Especialistas garantem que as mudanças climáticas aumentam a força, a frequência e a imprevisibilidade das enchentes.
Uma exposição em Barcelona vai mostrar o abstrato de Salvador Dalí na realidade do metaverso. A mostra promete revolucionar o mundo das exposições e fazer sucesso na Espanha. A primeira experiência mundial do metaverso com liberdade de movimento e coletividade acontecerá em setembro próximo no Centro de Artes Audiovisuais Ideal, em Barcelona, como parte da exposição imersiva Cybernetic Dalí. O projeto, endossado pela Fundação Gala Salvador Dalí, desenvolverá todo o universo poético de Dalí em diferentes salas por meio de projeções de grande formato, instalações interativas, hologramas, realidade virtual e inteligência artificial. Em São José dos Campos, no Brasil, refugiadas ucranianas tentam se familiarizar com a língua portuguesa para tentar uma nova vida no Brasil. Assim como milhões de ucranianos, as mulheres tiveram que abrir mão de tudo para recomeçar do zero. Ela vê foto e ela, nossa... Esta vendedora de 37 anos teve que desistir da carreira, rotina e casa. Ela viu a família se fragmentar da noite para o dia, pois o governo ucraniano proibiu homens entre 18 e 60 anos de deixar o país. O marido dela não pôde sair de lá. Ela e outras mulheres tentam reconstruir a vida no Brasil e deixar para trás os horrores da guerra. Se ainda estivéssemos morando naquela casa, meu filho estaria estudando em seu quarto quando um míssil a atingiu. Digamos que a primeira impressão foi que ficamos encantados com a natureza, porque é muito linda, maravilhosa, mas ficamos muito preocupados. E o que faremos a seguir? Como seremos recebidos? Как будет дальше, что здесь мы будем дальше делать, как нас примут? Сразу адаптация была сложная. Inicialmente a adaptação foi difícil porque viemos de um clima muito frio e viemos para um calor tropical. Очень жаркий климат, у вас заканчивалось лето. E uma outra exposição em Viena, na Áustria, intitulada Gravuras de Goya e fotografias da Ucrânia mostram os desastres da guerra. Duas invasões, duas épocas diferentes, mas o mesmo horror e sofrimento para a população. O Museu Albertina de Viena oferece um diálogo entre as gravuras de Goya sobre a invasão napoleônica da Espanha e as fotos de Mikhailo Palishak sobre a agressão russa na Ucrânia. Os desastres da guerra, Goya e o presente, oferece até 21 de agosto um olhar sobre o conflito na Ucrânia através da mão do pintor espanhol. Cerca de 150 corpos foram retirados de escombros em 98 locais diferentes na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, uma das mais destruídas na invasão da Rússia ao país. Os corpos foram retirados por membros do Serviço Estatal de Emergências local. Em Kharkiv, nossas unidades limparam completamente os escombros em 98 locais, explicou Anatoly Torianik, chefe adjunto do serviço na região, citado pela agência de notícias Interfax Ucraine. A região de Kharkiv, sua capital homônima, que é a segunda maior cidade do país, foi uma área particularmente atingida pelas tentativas russas de obter acesso à região vizinha de Donbass. O chefe dos serviços de emergência também relatou que 5 pessoas haviam morrido no cumprimento do dever, 2 socorristas que tentavam extinguir um incêndio causado por bombardeios e 3 especialistas em desminagem. Nos últimos dias, outros 7 especialistas ficaram feridos. Tristan Stewart e Léa Seydoux monopolizaram os holofotes no tapete vermelho de Cannes na noite da pré-estreia de Crimes do Futuro, um thriller de terror tecnológico de David Cronenberg que concorre ao Palme d'Or. Stewart, de top cropped, de brilhantes e saia longa branca, e Seydoux,
de vestido preto com transparências, posaram para Cronenberg e Viggo Mortensen, a estrela do filme e o ator favorito do diretor canadense. Intérprete e cineasta trocaram elogios em declarações ao canal do festival. Quando você contrata Viggo, você contrata não apenas um ator, mas também um roteirista, um fotógrafo. É uma colaboração completa, disse Cronenberg. Para Mortensen, filmar com ele é como trabalhar com alguém recém-saído da escola de cinema, pelo entusiasmo que coloca e que transmite. E por aqui estamos encerrando mais esta edição informativa do Mundial Telenotícias. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.